Qual é o tipo de sentimento que brota no seu coração quando você está diante de algo que é prejudicial, diante de algo que é mal? Graça e paz, nós estamos aqui em mais um início de semana e nós estamos numa jornada, na verdade, buscando entender algumas ferramentas que podem nos fazer viver uma vida extraordinária de segunda a sexta, tanto quanto a gente vive no final de semana. Nós estamos estudando o assunto sabedoria, porque eu acredito que todos nós precisamos de muita sabedoria para vivermos a nossa vida comum, os nossos desafios, o nosso dia a dia. E em vídeos anteriores nós temos trabalhado algumas verdades que são apontadas pelo texto sagrado. Nós começamos falando sobre sabedoria, entendendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e hoje eu quero começar a trabalhar o que significa o temor do Senhor, porque a palavra de Deus, ela nos traz muita luz sobre esse assunto. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13, diz em que consiste o temor do Senhor. Por isso, o meu tema com você hoje é aborrecer o mal. Porque o texto sagrado diz que o temor do Senhor consiste exatamente em aborrecer o mal. E quando nós estamos diante de um desafio desse, a primeira atitude que a gente precisa ter, na verdade, é estabelecer uma referência de verdade, uma referência de medida, de padrão, porque senão você e eu viveremos aquilo que é conhecido como relativismo. Quando nós estamos diante de um desafio de aborrecer o mal, o que é o mal? Na verdade, aquilo que pode ser prejudicial para você não é para mim, no meu entendimento, e vice-versa. Então, a primeira atitude que a gente precisa estabelecer é a verdade, o padrão, o modelo. Qual vai ser a linha diretriz para a gente saber o que é mal e o que não é mal? E aí eu quero propor para você exatamente o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus nos deixou uma palavra escrita exatamente como o manual do fabricante, daquele que nos criou para balizar, para medir, para dar uma referência sobre aquilo que é prejudicial e aquilo que não é prejudicial. Muito bem, uma vez estabelecida essa verdade, esse princípio, esse padrão, a palavra de Deus como verdade, a primeira atitude que a gente precisa tomar é exatamente estabelecer um sentimento de ódio e de inimizade. Eu sei que essas duas palavras são muito fortes, mas quando o texto sagrado nos desafia a aborrecer o mal, esse verbo aborrecer, ele traz exatamente a ideia de estabelecer um sentimento de ódio e de inimizade com aquilo que é mal. O fato é que você há de convir comigo que no fundo, todos nós gostamos daquilo que é mal. Basta eu colocar uma situação para você e você vai ver que existe algo comum entre todos os seres humanos. Tudo aquilo que é proibido passa a ter um gosto de eu quero conhecer, eu sou atraído por aquilo que é proibido. Parece que a palavra proibido já estabelece algum tipo de sentimento no nosso coração que nos atrai aquilo. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Quando o pecado entrou na história humana, nós precisamos entender que os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas intenções, elas foram comprometidas. E hoje todos nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, temos uma atração por aquilo que é proibido, por aquilo que é ruim. Isso explica, não justifica, mas explica a queda
né, a atração que nós sentimos por aquilo que não é bom e por aquilo que é prejudicial. Então, quando nós estamos diante dessa verdade, parece que não há solução, não tem como, então, percorrer o caminho de volta, e eu quero dizer para você que nós temos uma resposta, nós temos uma possibilidade de reverter toda essa situação, e a solução é exatamente nos aproximarmos de Deus. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós assimilamos a sua natureza, a natureza divina, porque você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos percorrer esse caminho de volta quando nós nos aproximamos de Deus. E aí eu quero dizer para você que a consequência natural é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus e quanto mais nós assimilamos aquilo que faz parte da natureza de Deus, então nós conseguimos estabelecer um sentimento de aborrecimento por aquilo que é mal. E aquilo que é mal está estabelecido pela própria palavra. Aquilo que traz sentimentos tóxicos, falta de perdão, enfim, a gente poderia trabalhar uma série de sentimentos que são prejudiciais ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito. Na verdade, isso é um outro assunto. Eu quero deixar essa verdade plantada no seu coração, porque todos nós, seres humanos, somos constituídos de 3 elementos: corpo, alma e espírito. E quando nós nos aproximamos de Deus, e quando nós nos expomos ao ensino do texto sagrado, da palavra de Deus, que nós colocamos como referência, como modelo, como padrão, aí então nós sabemos cuidar daquilo que faz mal para o nosso corpo, daquilo que faz mal para a nossa alma, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, e aquilo que faz mal para o nosso espírito, aquilo que pode nos separar de Deus. Eu quero orar para que você e eu consigamos encontrar essa rota e esse caminho de receber sabedoria de Deus através do temor do Senhor, e o temor do Senhor começando pelo sentimento de aborrecimento, ódio e inimizade com aquilo que é mal e com aquilo que tem trazido tanta consequência negativa para a nossa vida. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós te agradecemos porque estamos vivos, e isso é sinal de que o Senhor tem nos dado mais um dia, mais uma oportunidade de viver de maneira que agrade ao Senhor. Mais uma vez oramos e pedimos sabedoria, a sabedoria que nasce do temor do Senhor, o temor do Senhor que consiste em aborrecer o mal, que esse sentimento seja encontrado no nosso coração, através de uma aproximação do Senhor. Estar exposto a esse vídeo, a esse ensino, é uma das formas de nos aproximarmos do Senhor, e nós queremos aproximar de Ti, porque nós queremos assimilar tudo aquilo que faz parte da Tua natureza, da Tua santidade e da Tua glória. Que seja assim na vida de cada um de nós, é a minha oração em nome de Jesus. Deus te abençoe abundantemente, seja cheio de sabedoria, cheio de temor do Senhor e cheio de aborrecimento do mal.